Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1072. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, Fluminense e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Palmeiras como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Segundo jogo, Santos e Atlético Paranaense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos como mandante, a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Atlético Paranaense como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Terceiro jogo, CRB e Botafogo de Ribeirão Preto pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Botafogo de Ribeirão Preto como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quarto jogo, Sport Recife e Novo Horizontino pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport Recife como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Novo Horizontino como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Quinto jogo, Goiás e Fortaleza pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás como mandante, a equipe teve 4 empates e 1 derrota. Já o Fortaleza como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Sexto jogo, Internacional e Corinthians pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Corinthians como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sétimo jogo, Ponte Preta e Chapecoense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta como mandante, a equipe teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Chapecoense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Oitavo jogo, São Paulo e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Atlético Mineiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Nono jogo, Vasco da Gama e Grêmio pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama como mandante, a equipe teve uma vitória e 4 derrotas. Já o Grêmio como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Décimo jogo, Náutico e CSA pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Náutico como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o CSA como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. 11º jogo, Bahia e América Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia como mandante, a equipe teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o América Mineiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. 12º jogo, Coritiba e Bragantino pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Bragantino como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 13º jogo, Cruzeiro e Botafogo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro como mandante, a equipe teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas.
Já o Botafogo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. 14º jogo Cuiabá e Flamengo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Flamengo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.